Meu nome é Henrique de Souza Vieira, sou advogado de Jacó Ibrahim Obeid, minha OAB é 12913. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, excelentíssimos senhores desembargadores dessa egregia turma, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público, meus cumprimentos. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que a condenação estabelecida para Jacó Ibrahim Obeid não está de acordo com a prova produzida no processo. E vou mostrar aos senhores por que eu estou argumentando isso. Em primeiro lugar, Jacó não figurou em nenhum momento no contrato social da empresa. Ou seja, Jacó não foi em nenhum momento sócio da empresa Alfa. Existia uma procuração onde Isaiara outorgou poderes para Jacó, mas esses poderes eram restritos à área bancária. Jacó nunca teve poderes de administração dessa empresa, Jacó nunca teve poderes para contratar e demitir funcionários, Jacó nunca teve poderes para emitir nota fiscal, para fazer gestão financeira dessa empresa e nem gestão fiscal. Então, Jacó jamais, em nenhum momento, foi ou exerceu qualquer ato que diga respeito à administração da empresa Alfa. Existia, sim, poderes para movimentações bancárias, e aí esses poderes para administração bancárias não outorgavam a Jacó poderes para fazer a administração da empresa, para emitir nota fiscal, para fazer gestão fiscal dessa empresa. Então, Jacó nunca foi responsável fiscal dessa empresa. Outro detalhe que a gente precisa ressaltar, excelências, é que o verdadeiro sócio dessa empresa se chamava Jonathan. E aí nós precisamos ver o que Jonathan falou no processo. Jonathan foi uma pessoa ligada a Marco Antônio e a Isaiara. Jonathan foi apresentado a Marco Antônio por um amigo em comum que eles tinham, que chamava Newton. Então, Newton era amigo de Jonathan e era amigo de Marco Antônio, e Newton, em um determinado momento, apresentou Jonathan para Marco Antônio. E o que aconteceu? Jonathan estava precisando de um crédito. Ele mexia com roupas. Era uma pessoa que tinha uma loja de roupas e precisava de um crédito e não tinha como obter esse crédito no mercado porque ele não tinha justificativa financeira para isso. Daí, Newton apresentou Jonathan para Marco Antônio e Marco Antônio falou: olha, eu tenho como resolver o seu problema. Você vira sócio numa empresa minha e você, com essa qualidade de sócio, você vai ter o crédito que você precisa. Então você só vai figurar no contrato social da empresa para você obter o crédito que você precisa. E assim foi feito. Marco Antônio, em contato com Jonathan, colocou Jonathan como sócio da empresa Alfa, e a partir desse momento, Jonathan passou a ser sócio da empresa e a ter o acesso ao crédito que ele tanto precisava. E daí, senhores, o Jonathan, no depoimento dele na delegacia e depois confirmado judicialmente, Jonathan disse que não conhece, que nunca viu e nem ouviu falar de Jacó. Ou seja, Jonathan, que era o sócio da Alfa, jamais teve contato com Jacó, nunca viu Jacó e não sabe quem é Jacó. Mas, no entanto, ele era o sócio da Alfa. E depois ele disse que abriu uma conta na Caixa Econômica em nome da empresa Alfa, juntamente com Marco Antônio, e que Marco Antônio é quem administrava e monitorava esta conta. Ou seja, a conta foi aberta com Marco Antônio e não com Jacó. Foi movimentada por Marco Antônio junto com Jonathan e não com Jacó. Então Jacó não tinha nenhuma participação efetiva nesta empresa. E isso foi confirmado pela pessoa que figura
e que figurou no contrato social da empresa, que foi Jonathan. E mais, as movimentações financeiras nas quais o juiz citou, inclusive na sentença dele, que teoricamente ligariam a Jacó, não tem nada a ver com Jacó. Vamos lá? Nós temos aqui um repasse para Brasília Trader. E esses repasses estão na casa de 2.315.700. Essa Brasília Trader nunca foi de Jacó. Essa Brasília Trader é uma empresa que não faz parte da atividade de Jacó. Jacó é uma pessoa que faz comércio de gêneros alimentícios, especificamente queijos e derivados de laticínios. Brasília Trader nunca foi uma empresa que funcionou como laticínio ou como comércio de alimentos, de gêneros alimentícios. No entanto, Alfa fez diversos tipos de repasses financeiros para Brasília Trader na casa de 2.315.700. Isso foi citado pelo juiz na sua sentença. Alfa também fez repasse para Genésio Medeiros Teixeira, no valor de 309.900. Genésio também nunca teve qualquer tipo de ligação comercial ou com nenhuma empresa de Jacó. Mas, no entanto, nós temos aqui o seguinte: Brasília Trader, que era essa empresa que recebeu 2.315.700 da Alfa, Brasília Trader, em um determinado momento, repassou 63 mil para IF Miranda Atacadista de Alimentos. IF Miranda são as iniciais de Isaiara Ferreira de Miranda. Isaiara Ferreira de Miranda era, na época, esposa de Marco Antônio. Então, Brasília Trader é uma empresa ligada a Marco Antônio e a Isaiara. E essa empresa, que era ligada a Marco Antônio e a Isaiara, recebeu esse valor de 2 milhões e pouco, repassou dinheiro diretamente para a empresa de Isaiara e não tem nenhuma ligação com Jacó. Mas, no entanto, o juiz embasou essas movimentações financeiras para condenar Jacó. E mais, Genésio Medeiros Teixeira nunca foi ligado a Jacó. Genésio possui vínculo com Isaiara. Isso está provado nos autos. Então, Genésio era ligado a Isaiara, que era ligado a Marco Antônio. E não tem nada a ver com Jacó. Mas, no entanto, Jacó recebeu uma condenação e ainda recebeu um aumento de pena em razão dessas movimentações financeiras que, na realidade, não foram feitas por Jacó em nenhum momento. Constam também repasses da empresa Alfa para Jonathan William Gomes da Silva, no valor de 132 mil. Jacó nunca teve contato com Jonathan. Jacó nunca fez negócio com Jonathan. Jacó não sabe nem quem é Jonathan. E isso ficou provado no processo. E, no entanto, essa movimentação financeira também foi citada no juiz, quando proferiu sua sentença, como ligada a Jacó. Então, senhores, a prova que nós temos nos autos liga a empresa Alfa ao senhor Marco Antônio e à senhora Isaiara e ao senhor Jonathan. Mas nenhuma dessas pessoas se refere a Jacó. Jacó possuía o terreno e o prédio aonde a empresa Alfa foi estabelecida. Isso é fato. No Saam. O prédio do Saam é e sempre foi de Jacó, inclusive. Jacó nunca negou isso. Está declarado, inclusive, na sua declaração de imposto de renda. Só que nesse prédio funciona um coworking, onde existem várias empresas que estão estabelecidas nesse mesmo prédio. E esse prédio, que tem várias empresas, existe uma empresa que faz a logística de todas essas empresas, e essa empresa é ligada a Jacó, que é a Braslog. Portanto, existem até movimentações financeiras da Alfa para a Braslog, e essas movimentações financeiras dizem respeito ao quê? Pagamento de logística da empresa Alfa para a empresa Braslog, essa empresa Braslog, sim, ligada a Jacó.
E o que é a logística? São transportes de alimentos feitos pela empresa Braslog, acomodação desses alimentos em câmaras frias feitas pela empresa Braslog, e esta empresa Braslog, sim, ligada a Jacó. Então, as movimentações financeiras da Alfa, nesse processo, que tem alguma ligação a Jacó, dizem respeito às movimentações entre Alfa e Braslog, mas essas movimentações são lícitas, perfeitamente comprovadas, e são movimentações que estão, além de comprovadas, estão totalmente registradas sem nenhum tipo de problema. Portanto, excelências, não há nos autos nenhuma prova de que Jacó tenha cometido o crime de sonegação fiscal. Não há nos autos nenhuma prova de que houve dolo por parte de Jacó em cometer crime fiscal. Não há nenhuma prova de que Jacó tenha cometido o crime de lavagem de dinheiro. Não há nenhuma prova de que houve por parte de Jacó dolo em relação à lavagem de dinheiro. Aliás, toda a movimentação de Jacó está devidamente justificada no seu imposto de renda. Portanto, Jacó, Ibrahim Obed, espero de Vossas Excelências a absolvição desse processo, que é uma medida de plena justiça.